Agora nós temos aqui o nosso vídeo sobre a perspectiva humanista. Aqui a gente vai ver essa alternativa às duas escolas principais, né, o behaviorismo e a psicanálise, que busca dar uma resposta diferente, né, abordando os problemas do ser humano, oferecendo uma perspectiva na área da saúde ao invés da doença. Ou seja, em vez de eu olhar o sintoma do indivíduo, de eu olhar as características que ele tem que não estão adequadas ao restante da sociedade, eu buscar nesse indivíduo, a partir das suas escolhas e da autoconsciência, o equilíbrio desse indivíduo e uma escolha consciente por um modelo de ação menos dolorido, ou seja, que provoque menos dor, que provoque mais saúde para o indivíduo. É uma escolha pela saúde. Né? A psicologia humanista, ela tem como principal característica considerar o ser humano como um todo. Então, entender que a saúde mental ela se trata de vários fatores e o comportamento humano ele está tudo interligado, as emoções, o corpo, o sentimento, o comportamento, os pensamentos. Então não há como a gente fatiar isso, né? Muito do que a gente estuda, do que eu trouxe para vocês até agora, da gente entender o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Vem dessa perspectiva humanista, né? As raízes dela estão no existencialismo, né? Eu trouxe aqui algumas falas de alguns existencialistas que fazem parte da origem da psicologia humanista. Ela não se ateve somente a isso, mas essa foi a origem dela, né? Então, ou seja, é a busca do indivíduo, independente dos valores que ele julga que ele deve alcançar para que ele seja reconhecido. Mergulhar nesse indivíduo, nessa condição humana, tá? Pensando a liberdade, pensando o significado da vida, né? Pensando nas emoções do indivíduo e na responsabilidade que ele tem diante dos seus atos, tá? Então, ou seja, colocar o indivíduo, em vez de eu focar no que o indivíduo não tem consciência, no inconsciente dele, eu vou focar no que ele tem de consciente, sabe? No que ele pode se posicionar como responsável pelas suas vidas, pela sua vida e pelas suas ações, né? E acreditando e enxergando, né, os mecanismos que fazem com que esse indivíduo seja capaz de encontrar o seu próprio caminho para a cura, para o bem-estar, né, para o que a gente chama de liberdade, né? Os dois conceitos principais dessa teoria é a autorregulação organísmica e o autoconhecimento. Ou seja, nós temos essa autorregulação organísmica, é imaginar que o indivíduo ele é capaz de se autorregular. O que significa isso? Dele se autoequilibrar. No senso comum, a gente tem muito isso e a gente percebe isso de forma muito clara quando a gente diz que para um problema muito sério, nada como uma noite bem dormida, né? Cabeça no travesseiro, o tempo agindo, que é tratar dessa autorregulação, ou seja, o nosso organismo ele tem essa habilidade de se autorregular, de encontrar um melhor caminho para lidar com determinada questão, né? Basta consciência. Daí que vem o segundo tópico, que é o autoconhecimento, que é a partir do autoconhecimento que é possível o indivíduo ter uma ação mais responsável e mais livre diante do mundo, né? Então, o autoconhecimento é a chave do que a psicologia behaviorista, a psicologia humanista prega, tá? Que esse autoconhecimento faz com que, e a autorreflexão, ela faz com que o indivíduo desconstrua esquemas rígidos de pensamento, né? Então, o indivíduo passa a superar algumas barreiras que ele tinha, tá? Então, quando a gente fala de liberdade dentro da psicologia humanista, a gente fala do indivíduo enxergar as barreiras que ele colocou a si mesmo. Eu costumo até brincar em aulas presenciais que eu disse, vocês escolheram estar aqui hoje, principalmente quando a aula é sexta-feira, né? Para vocês escolheram estar aqui hoje. E fala, não, mas a aula é só sexta-feira, mas você escolheu estar aqui. Então, é uma autoconsciência a respeito de todas as suas escolhas. Porque mesmo se a gente faz uma opção por não escolher, a gente está fazendo uma escolha, né? Então, essa consciência a respeito das suas escolhas e a responsabilidade que você tem diante delas é que pode fazer com que o indivíduo faça autorreflexão, que promove de fato uma consciência das suas ações, né? De como as suas ações repercutem na vida do outro, né? E aí a gente traz um outro tópico, um outro tema que é muito importante para a psicologia humanista, que é a empatia,
que é diferente do que se diz que é simpatia, né, no senso comum. A empatia é a gente compreender o outro por quem ele realmente é, com os olhos dele, tá? E quando a gente desenvolve essa habilidade, que é uma habilidade, é uma possibilidade de ação de muito respeito ao outro, né? E que ela só é possível na medida em que o indivíduo tem autoconhecimento. Quanto mais ele sabe de si, ele é possível, ele sabe até onde ele vai e aonde começa o outro, né? Então, facilita a percepção das necessidades reais dos outros, né? É aquela história de que às vezes a gente quer ajudar o outro e a gente dá para o outro na medida do que a gente julga que é adequado, enquanto a gente às vezes não vê a necessidade real do outro. De que forma que seria possível ajudar o outro a não ser pela realidade dele, para o que ele necessita, tá? Então, a empatia é o princípio fundamental de aplicação da psicologia humanista. Quando a gente fala de medidas da justiça terapêutica, a gente fala a partir desse conceito de empatia. Eu trouxe aqui para vocês esse poema de Jacob Levi Moreno. Ele é um dos pensadores do psicodrama, que é uma linha dentro da abordagem da psicologia humanista, que ele traz o conceito do que é empatia, que traduz de forma muito clara o que é essa habilidade, né? Diz: encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiver esperto eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Ou seja, é eu enxergar o outro não a partir dos meus conceitos, mas eu olhar o outro a partir dos conceitos dele, a partir do que é importante para ele, sem os meus julgamentos. É algo que não é muito difícil, não é muito fácil de fazer. É algo bem difícil. Tanto é difícil que a gente diz que a gente vai sempre só buscando a empatia, né? Ou seja, eu buscar a partir do olhar do outro, né? Para vocês entenderem um pouco do que se trata isso, algumas religiões trazem isso de forma bem clara. O que a gente chama de empatia seria o amor crístico, que é o amor de olhar, de dar sem olhar a quem, né? O amor cristão mesmo se trata da empatia. Ou seja, mesmo que o outro seja tudo que eu acho, que eu julgue de mais podre, mais cruel, eu devo enxergar a humanidade que existe ali naquele indivíduo e tentar olhar para ele sem os meus julgamentos, né? É disso que se trata a empatia. E a psicologia humanista, ela entende que se é possível um indivíduo, como a psicologia humanista é otimista e entende que o ser humano ele não nasce mal, mas ele vai se degradando, ele pode ter atitudes degradadas a partir das vivências que ele teve, é possível um resgate de todos os indivíduos, né? Então, ou seja, é possível, por meio de uma justiça terapêutica, ou seja, de promovendo a autorreflexão e com essa compreensão, produzir algumas consciências desses indivíduos e mais responsabilidade, principalmente. A psicologia humanista, ela não prescinde, ela não ignora a necessidade da punição, mas uma punição que seja associada com potencialidades de autorreflexão, tá? Isso a gente até já discutiu um pouco em sala, né? E aí a gente vê o quanto ela colabora mesmo. Quando a gente fala de justiça terapêutica, a gente está falando dessas questões da psicologia humanista, de acreditar que é possível o indivíduo se recuperar a partir dele mesmo, né? E a psicologia da Gestalt, ela também faz parte da psicologia humanista, e ela traz uma contribuição importante aqui, que é para a gente entender os enganos que a gente tem de percepção, tá? Que eles acontecem e conforme o indivíduo vai tendo mais consciência de si mesmo e vai exercitando esse movimento de olhar para si, né? Ele vai se dando conta desses enganos que todos nós temos a tendência de cometer.
tá? Então, a psicologia da Gestalt, ela quis entender os processos psicológicos que estão envolvidos na ilusão de ótica, né? Então, ou seja, por que a gente, de repente, é um exercicinho daqueles bobinhos que tem de ilusão de ótica, que todo mundo cai, né? Então, que é quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ela tem na realidade. Que esses que são os enganos psicológicos que a gente tem. Quando a gente se engana sobre determinada coisa, a gente julgou de repente a pessoa de outra forma, a gente enxergou num fato concreto uma realidade completamente diferente do que aquilo era de fato, porque a gente está falando desses processos de percepção que fazem com que a gente perceba as coisas equivocadas, né? E a psicologia da Gestalt, ela tenta compreender isso, né? A partir da percepção. Então, ou seja, lembra aquelas teorias que a gente viu da percepção no início da disciplina? Elas fazem parte da teoria da Gestalt, tá? E é um dos temas centrais dessa teoria. Então, se a gente fosse falar aqui onde que a psicologia da Gestalt trabalha, ela trabalha de acordo com a psicologia behaviorista, entre o estímulo e o reforço, tá? Então, ou seja, o que se passou dentro desse indivíduo para que ele tivesse determinada atitude, tá? Então, a gente quer saber, a psicologia da Gestalt, ela estuda o que o indivíduo percebe, como ele percebe, como a gente tem uma tendência a simplificar as coisas e fazer um fechamento que não necessariamente coincide com o real, tá? Então, a psicologia da Gestalt, ela vai além de que a gente não só reage a estímulos, como a psicologia da behaviorista diz, né? A gente organiza essas percepções que a gente tem e a gente atribui um significado para esses estímulos que a gente recebe, tá? Ou seja, a gente racionaliza as coisas que a gente percebe. Então, para a gente compreender um comportamento, a gente tem que olhar o comportamento de forma global, né? E levar em consideração o que altera a percepção de um estímulo qualquer. A gente entende o ambiente de uma maneira diferente do que ele é na realidade, tá? Então, quando eu vejo uma parte de um objeto, eu tenho algumas tendências de percepção. Às vezes eu vejo uma parte de um fenômeno, eu tenho uma tendência a fazer, pelo equilíbrio da forma, para eu conseguir entender o que eu estou vivendo, eu dou um significado para aquilo maior, né? Esse fenômeno da percepção, ele é o que a gente fala que é a busca do fechamento, tá? Para ficar mais claro, então a gente reage muito assim. Então, se eu escuto, fulano disse que você tá desconfiando dele. Eu já vou imaginar uma situação que vai explicar o porquê que determinada coisa chegou até mim, tá? Eu imagino essa situação, vou fazer um fechamento, tá? Eu vou dar um significado para isso, mesmo a partir de coisas que não são reais. E eu vou começar a reagir no mundo a partir dessas imagens que são ilusórias, fantasiosas, que a gente constrói. Tá? Então, aqui está projetado para vocês, vai estar disponível no slide, alguma das tendências que a gente tem de percepção que interferem a forma da gente reagir no mundo, tá? Então, ou seja, mesmo, olha aqui o de reificação no contorno ilusório, mesmo que não exista um triângulo aqui, eu vejo um triângulo. O que existe, na verdade, são 3 círculos que tem um pedaço recortado, mas eu enxergo as coisas dessa forma. A gente tem uma tendência ao fechamento, ou seja, aqui não está um quadrado, não está um triângulo, não está um círculo, estão linhas pontilhadas, mas a gente enxerga assim. E assim é toda a nossa percepção, obedece a esses fenômenos e a gente faz essas leituras e reage emocionalmente, por pensamentos, enfim, se comporta a partir dessas tendências de percepção que a gente teve, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender para a ação da psicologia jurídica no sentido de medidas educativas, medidas que promovam a reflexão do indivíduo, a autorresponsabilização, para que o indivíduo tenha uma conduta mais adequada e mais coerente com a civilização que nós queremos, tá? Com toda a regulação que nós fazemos, ou seja, na marra, na paulada, ninguém muda a forma de perceber o mundo. E se a gente quer uma mudança real na sociedade, se a gente quer que realmente as pessoas sejam recuperadas, a gente tem que promover uma forma diferente do indivíduo perceber o mundo. Tá? E isso a gente só consegue com autorreflexão, que é o que a psicologia humanista traz de maior contribuição. Tem textinho para vocês, tem referências, vocês podem ler, se esbaldar, e essa foi a aula de hoje, tá bom? Um beijão para vocês e boa noite.